Beleza. Bem, o tópico que ficou, parece que pegando aí para alguns, foi isso aqui, que nós chamamos de frações mistas. De fato, eu não cheguei a trabalhar mais objetivo, porque senão, né, vou cortar isso tudo da aula, então. Aqui é o seguinte, porque eu me dei conta na hora que eu chamei Eduarda, e aí ela não falou, eu fiquei, Eduarda, eu fui ver lá, gente, ninguém quer responder, ninguém quer falar nada, e aí que eu saquei que tinha acontecido alguma coisa. Eduarda, você está aí? Tô aqui. Então vamos lá. Então, assim, poxa, eu tinha explicado tudo tão direitinho, pode ver que eu até demorei, né, para ter noção de que tinha acontecido alguma coisa. Só que agora eu vou mais direto, agora até eu fiquei com preguiça. Vamos aplicar aqui o que tem que ser feito. Então, resumidamente, é o seguinte: isso aqui é o que nós chamamos de fração mista, tá? Olha, ela tem esse aspecto aqui, eu coloquei aqui 4 exemplos, dá uma olhadinha, ó. Esse outro exemplo, esse outro exemplo. O nosso objetivo seria transformar essas frações nas frações que nós chamamos de frações próprias ou impróprias. Lembrando que essa nomenclatura, assim, ela não é nada assim significativo para a gente dizer, hoje eu sei matemática, hoje eu não sei matemática. São os nomes que as coisas recebem, né? E sempre que possível a gente vai mencionar. Mas isso aí nisso não está baseado, por exemplo, o seu aprendizado, não. Você tem que pegar essa fração aqui, transformar ela, né, numa fração, digamos, convencional, vamos falar assim. Então, vamos lá. Isso aqui a gente lê assim, um inteiro e um meio. Para a gente pegar, é como se fosse assim, eu estou com dois número inteiro, vamos chamar assim, ó, e aqui eu tenho um número fracionário. Então, digamos que essa leitura ela é até um pouco mais complexa, um inteiro e um meio. Olha aqui, ó, 2 inteiros e 3 quartos. Então, para melhorar essa leitura, ficar uma fração um pouco mais simples, o que a gente faz? O processo é bem simples, está escrito lá na apostila. A gente vai multiplicar. Vamos começar assim. A gente já pode repetir aqui o denominador. Vou começar assim. O denominador do que eu procuro já é 2. Então, agora, para encontrar o número que vai figurar aqui no nosso numerador, a gente faz o seguinte: multiplica, sempre acumulando, tá? Esse por esse, e soma o resultado com esse. Quer ver como é que ficou? Ó? 2 vezes, vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, vou anotar o resultado aqui. Pronto. 3 meios. Ela fica numa leitura mais simples. Não entendi não. Vamos para a letra B. Então, vamos lá. Bem, como que eu transformo isso aqui, que nós chamamos de fração mista, numa fração daquelas mais convencionais, né? Então, a gente vem e faz o seguinte: o denominador você já pode repetir aqui embaixo. E agora a gente faz esse processo aqui, ó, multiplica, nesse sentido, né? Primeiro, aqui a multiplicação, e depois a gente soma. Então, vamos lá? 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, ó, agora tem que somar, né? 11. Pronto. Coloca aqui 11 quartos. Então, agora, lembre-se, né, Eduarda, me lembra do Arthur, né, que também tirou dúvidas sobre isso aí durante a semana. Olha o que está escrito aqui, ó, ao igual, olha. Está escrito que 2 inteiros e 3 quartos é igual a 11 quartos. Eu prefiro esse. Mas é bom que a gente saiba fazer esse tipo de conversão. É legal converter uma fração mista para essa fração aqui. Digamos que ela é uma fração mais interessante da gente ler. Então, se o bicho estiver pegando, nossa, apareceu uma fração desse tipo aqui, eu não consigo trabalhar com ela. Então, você transforma ela numa fração convencional, digamos assim, e aí você consegue operar normalmente entre as frações. Então, mais 2 oportunidades aqui para vocês aprenderem. Então, como é que eu faço isso aqui? Bom, isso aqui, 5 inteiros e 1 meio, repete o denominador e agora você faz esse processo. Multiplica, vai acumulando, já vamos fazendo direto. Ó, 2 vezes 5, 10. E o resultado soma com esse, vai dar 11. 11 meios. Beleza? Vamos para a última? O denominador disso aqui, do que eu procuro, é 5. Tá? Então, agora a gente faz o produto entre esses dois. 5 vezes 10, 50. E o resultado soma com esse. 50 mais 2, 52.
Belezinha? Então aí está aí o processo de transformar frações mistas nessas frações convencionais. Parecido, Eduarda e Arthur, que são os que eu me lembro que tiraram dúvida durante a semana. Agora eu entendi. Tudo bem? É uma forma diferente de escrever, digamos que é uma forma, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é uma forma mais complexa, que você pode ali usar esse argumento, né, essa técnica, para reescrever essa fração, repito, ó, reescrever a fração é escrever a mesma fração de um jeito diferente, né? Eu vou reescrever a fração, né, com uma leitura teoricamente mais fácil. Tá joia? Bem, então, isso aqui foi a pedidos, né? Porque eu nem ia trabalhar isso aqui na aula de hoje. Eu já tinha preparado o material para seguir deste ponto aqui em 5 aqui de tudo que nós já fizemos. Então, a gente vai fazer agora um resumão, né? Envolvendo porcentagem, operação entre frações, problemas envolvendo frações e por aí vai um monte de coisinha para a gente recordar. Então, de cara, né? Eu coloquei aqui 4 operações. Tem uma soma, tem uma divisão, tem uma subtração, uma de cada. Isso é para a gente recordar, tá certo? E, obviamente, também eu começo pela operação entre frações, que eu julgo ser a mais fácil, que é a multiplicação. Então, vamos lá. Pergunta. Imagino que vocês não vão. Imagino que vocês já assistiram às aulas, né? A galera aqui está sempre com a gente. Imagino que vocês também já tenham feito boa parte dos exercícios do material impresso, porque hoje é dia 30 de agosto, certo? Então, por ser 30 de agosto, você não está deixando para começar hoje. Então, a pergunta é, e imagino que muitos deveriam saber responder: como eu multiplico duas frações? Podem abrir o microfone e falar. Multiplico 9 vezes 3 e o 5 vezes 7. Só isso, acabou, pronto. Não tem mais nada para fazer. É a operação mais fácil, por isso que ela está aí na letra A, né? O primeiro exercício é uma multiplicação. Então, a multiplicação ela não tem mistério. Você vai fazer o 9 vezes o 3 e depois vai fazer o 5 vezes o 7. E descobrindo sequencialmente, né? O seu numerador e o seu denominador. Então, vai ficar assim: 9 vezes 3, 27. E 5 vezes 7, 35. Não tem pegadinha, é só isso. Pronto, acabou. Acabou. Tá? Eu consegui multiplicar as frações. Nós já combinamos que seria interessante que a gente simplificasse as frações, caso fosse possível, né? Por exemplo, você enxerga que dê para dividir um número em cima e embaixo ao mesmo tempo? Só por exemplo, tá? Dá para dividir em cima e embaixo por 3? Estou perguntando. Sim. Sim? Por quê? O 27 dá para dividir por 3, daria quanto? 9. Uhum. E o 35 dá para dividir por 3? Não. Não, não dá. Então, sem chance, tudo que eu fiz aqui está errado, eu não posso aproveitar nada. E aí a gente busca, né? Então dá para dividir por quanto em cima e embaixo ao mesmo tempo? E aí? Por 5? Por 5 dá, ó. 35 por 5 vai dar 7. E 27 por 5 dá? (27) dá para dividir por 5, gente? Não. Não, então não dá. Bom, na verdade, né, essa fração ela já está na forma irredutível, a gente não vai conseguir simplificá-la mais não, tá? A não ser que você se lembre de um número que seja divisor tanto do 27 quanto do 35, você me chama aí por áudio, eu vou lá e divido. Mas, aparentemente, é isso mesmo, tá bom? Bem, aí agora a gente parte para uma soma de frações. E aí, a gente vira e fala o seguinte: como que faz uma soma de frações? Pode abrir o microfone aí e falar. Como que eu faço isso aqui? Alguém poderia me ajudar? Primeiro faz o MMC de 6 e 9.
Perfeito. Então, vamos, o MMC, né? Então, vamos aqui para o cantinho. Então, primeiro a gente vai fazer aqui. Não, isso não é um rascunho, né? Isso faz parte da resolução do problema. O MMC de 6 e 9. Isso tem que estar na ponta da língua, igual está aí para o Daniel, tá? Isso tem que ser uma coisa automática. O MMC entre 6 e 9, vamos lá, por 2, né? Dá para dividir por 2. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá, repete. Por 2 não dá mais, porque ambos são ímpares. Então, eu vou tentar, por exemplo, 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. 3 de novo. Aqui já estava resolvido. E 3 por 3 dá 1. Então, ficou 2 vezes 3 vezes 3. Essa continha aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, isso aqui não foi para a gente brincar com os números, né? Isso foi para dizer que o MMC entre 6 e 9, ele é 18, e por isso ele está aqui. Então, é como se eu trouxesse mesmo esse número para essa posição. Isso já foi aula dada, né? Isso já foi explicado algumas vezes. Inclusive, se você entrar lá no YouTube agora, você consegue assistir essa aula toda de novo. E o processo agora, Daniel, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu estou aqui, né? Agora nem se vocês estão aí, né? Se eu estou aqui. O que a gente faz agora? Você tá aí, tá tudo certo. O que eu faço, Daniel? Bom, não sei se o Daniel também está aí. Alguém poderia dizer agora? Tá, tirei o MMC, calculei o MMC, melhor dizendo, né? Entre 6 e 9. Deu 18. Divide 18 por 6. Muito obrigado. E depois? Depois multiplica por 3. Muito obrigado. Vou fazer o mesmo aqui e já aproveitar o seu raciocínio. Então, vamos lá. 18 por 6 dá 3. Acumula. Vezes 3, 9. Anota o resultado aqui. Agora a gente vai brincar com essa fração. 18 por 9 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14. Pronto, agora sim, aqui, ó, olha aqui, ó. Agora sim a gente pode somar. É como se esse mais aqui ele existisse, mas fosse meio que proibido. A gente não pudesse somar do jeito que estava, né? Porque os denominadores diferentes te proíbe somar frações. Repare, na multiplicação, por que ela é mais fácil? Porque basta que você multiplique o 5 vezes 7 e vai dar 35. Não tem uma restrição. Você pode fazer, tá? Na soma, não. Então, fazendo a continha aqui, 9 mais 14 está dando 23, né? 23, 18 avos. É a resposta aí para a soma dessas duas frações. Tá certo? Pode tentar simplificar? Pode, mas o 23 é um número primo. Tá? Esse número aqui, ó, ele é primo. Então, eu posso dividir o 23 somente por 1, que não vai ajudar em nada, e por ele mesmo. Então, por ele mesmo embaixo eu não vou conseguir, então já desiste de uma vez. A gente não consegue fazer mais nada. Então, a resposta aqui final é 23 18 avos. Beleza? Vamos agora para uma divisão. Alguém quer abrir o microfone aí e dizer para mim como que faz uma divisão de frações? Enquanto eu vou localizar... Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e troca as frações. Pronto, isso aí, é uma técnica. Troca, troca numerador e denominador da segunda fração. Eu vou pegar aqui, tá na aula, na nossa página 31, ó. Teve uma aula que a gente fez isso, tá aqui, ó. Tá lá no YouTube, né? A gente pode até... Por isso que é bom ficar gravado, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar o textinho que tá aqui, ó. A gente fez várias divisões, dá uma olhada, ó. Isso tudo aqui foi uma aula de divisão, tá gravado, é só assistir de novo. Você não tem desculpa para não aprender, tá? E a gente chegou à conclusão que era essa técnica aqui, ó. Tá? Então, quer ver, ó? Eu vou voltar lá na nossa página 30 e... Essa aqui, 35. Beleza. Eu vou colar aqui esse texto.
para a gente poder aproveitar e relembrar vocês. Pronto, eu trouxe isso aí de... Ih, semana passada nada, semana retrasada. Vamos lá. Então, diz o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, para a gente acompanhar aqui e fazer. Divisão de frações. Repito, né? Isso aqui não foi feito hoje. A gente já tinha feito isso com vocês. Para que eu consiga... A divisão, né, ela é fácil, mas você tem que saber aplicar a regra. Ó. Na divisão, aqui tem uma divisão, ó. Tem que aplicar a técnica de... Repete-se a primeira fração. Vamos seguir o que está escrito aqui? Então, vamos lá. Vamos repetir a primeira fração, então. Pronto, está repetida. E multiplica-se. Para quem não assistiu a aula, que assista. Mas para quem assistiu e não lembra, como assim, Vitor? Olha, você vai trocar, o Daniel acabou de falar isso para a gente, você vai trocar esse símbolo de divisão. Foi o Pedro, professor. Foi o Pedro. Obrigado. A voz é igual, né, gente? Vamos combinar, né? A gente é gêmeos. Então, vocês são iguais, a voz é igual, de Eu falando verdade. que o Daniel que te respondeu a primeira e foi eu, professor. Então, é isso aí. Bom, obrigado, Pedro. Então, a gente multiplica, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente falou o que era o inverso de uma fração. O inverso da fração 6 sobre 3 é a fração 3 sobre 6. A gente troca esses dois elementos aqui, ó, numerador e denominador de posição. É como se fosse assim. Por isso, repare, essa aula é uma aula de revisão. Só que na aula de revisão a gente aproveita para chamar a atenção de vocês, zangar mesmo, que você tem que estudar. Porque ver o professor fazer é lindo, vai estar tudo certo. Dificilmente eu vou errar uma coisinha, às vezes até erro, mas dificilmente, em geral, a gente vai acertar sempre. Agora, quando você pega para fazer, e que o exercício você não consegue, por exemplo, esse é o problema. Então é a hora de fazer revisão, é a hora de chamar sua atenção e de explicar tudo de novo, conforme eu estou fazendo aqui com vocês. Então, repito, olha, a técnica para se realizar aqui, ó, uma divisão é, ó, você repete a primeira fração é essa, aí ela repetida igualzinha aqui na frente. Você troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. Pode? Pode, desde que você faça o quê com a segunda fração? O que você faz com a segunda fração que te permite fazer essa troca? Você tem que inverter a segunda fração, tá? Daí, a gente pode ler o que a gente anotou aqui, ó. Na divisão, repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Beleza. Então, isso aqui, ó, você esquece, porque nós já realizamos aqui uma nova montagem da operação. Tipo, a divisão, de fato, ela vira multiplicação, sim. E multiplicação, ó, foi o primeiro exercício do dia. É esse vezes esse e esse vezes esse, sem pegadinha. Lembra como é que o primeiro foi facinho? Então agora a gente faz isso lá embaixo. Por isso que eu falo que a divisão é simples, né? Então ficou assim, ó. 2 vezes 3, bota o resultado aqui na frente. 10 vezes 6, também coloca o resultado aqui na frente. Pronto, acabou. 6 sobre 60. Essa fração, ela dá para ser reduzida, tá? Alguém poderia me dizer por qual número que eu simplifico numerador e denominador simultaneamente, ao mesmo tempo? Por 2. Por 2. Ok, então se eu dividir em cima e embaixo por 2, aqui vai dar 3, só um minutinho, 3 sobre 30. Oi, quem abriu o microfone agora quer falar? 66 são divisíveis por 2, por 3, automaticamente são divisíveis por 6. Perfeito. Poderia direto sim, tá? Não tem problema não. Por que eu fiz assim? Aliás, é o que me deu vontade de fazer. Mas eu vou sempre, na medida do possível, tentar seguir a orientação de vocês. Eu vou aproveitar tudo que vocês sabem. Quem tinha falado foi a Tamires ou foi a Eduarda? Eduarda. Eduarda. E agora, Eduarda? Mas o Pietro, se eu identifiquei a voz correta, né? O Pietro está correto. E agora, Eduarda, dá para reduzir um pouquinho mais? Dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3. Então, vamos dividir numerador por 3 e vamos dividir denominador por 3. Como que ficaria? 1/10. 1/10, ó. 3 por 3.
dá 1, e 30 por 3 dá 10. Perfeito. E o que o Pietro falou foi, vamos fazer aqui o que o Pietro falou, rapidinho, ó. O Pietro falou o seguinte, 6/60. Ele falou assim, dá para dividir em cima por 6, dá para dividir embaixo por 6. Dá, verdade, verdade. 6 por 6 dá 1, e 60 por 6 dá 10. Daria a mesma resposta, tá certo? Conclusão, né? Quando a gente, aqui ó, a gente dividiu por 2, depois a gente dividiu por 3. Chega também. A diferença de você usar aqui um divisor maior, né, um número maior, é que você alcança a resposta da fração, a fração redutível mais rápido. Tirando isso, não tem diferença não, tá? Beleza? E por último, aqui, letra D, a subtração, ó. Uma subtração para fazer. A subtração, ela é, aliás, a aula de subtração e de adição foram dadas juntas, simultaneamente. É só você pegar a aula lá do YouTube e assistir de novo, tá? Por quê? Porque era a mesma coisa. Se fazia em um, se fazia do outro. Bate o olho nisso aqui, ó, e tenta lembrar da onde que saiu esse monstro aqui, ó. Da onde que saiu essa coisa enorme aqui? Bom, do MMC, né? Tudo começa lá pelo MMC. Por quê? Porque era uma soma. O mesmo se aplica se for uma subtração. Então, soma e subtração andam juntinhos, assim como a multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente deve fazer aqui é calcular o MMC entre 3 e 12. Para quem andou estudando a apostila, mas não é a apostila de agosto, não, a apostila mais antiga, diz o seguinte, o Haroldo falou lá para a gente, olha, se esses números são múltiplos, né, 12 é múltiplo de 3, então esse aqui é o próprio MMC. Tá? A gente vai fazer aqui para conferir. Nem precisava. Eu já posso garantir que o MMC é 12, mas eu não vou ficar pensando nessas coisas. Eu prefiro passar por esse caminho aqui, né? Porque ele é bem seguro, né? Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. Por 2. Aqui dá 3, aqui dá 6. Por 2. Aqui dá 3, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1 e aqui dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12, como a gente já esperava. Então, traz esse MMC, que é 12, para cá. Então, bota ele aqui. Vamos lá? E agora? Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o amarelo. Vamos lá. Divide, multiplica, divide, multiplica. Divide, multiplica o quê? Divide o seu MMC por esse e multiplica por esse, depois divide por esse e multiplica por esse, sempre uma fração, termina de trabalhar com ela, depois pega outra. Então, agora eu vou trabalhar esta fração aqui. Então, junto comigo. 12 dividido por 3, 4. Vezes 4, 16. Tudo tabuada, tá? Menos, né? Ó. Então, pode botar o menos aqui. 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 6, 6. Bota o resultado aqui. Então, agora sim você pode somar. Ou melhor, subtrair. 16 menos 6 dá 10. Sobre 12. Ela não está na forma irredutível. O que dá para fazer aqui? Dá para dividir numerador e denominador por quanto? Hein? Dá para dividir numerador e denominador por quanto? Por 2. Por 2. Dividindo o 10 por 2 vai dar 5. E dividindo 12 por 2 vai dar 6. Então, 5 sextos. Essa sim já é a forma irredutível. Tá aí. Uma primeira revisão das 4 operações fundamentais, né? Mais, menos, multiplicado e dividido, relacionando frações, sempre com frações, tá? Então tá aí. Oportunamente a gente volta, né, a trabalhar esse conteúdo com vocês, porque é um dos mais importantes de todo o ensino fundamental. Se chegar lá no 9º ano, você vai estar somando, subtraindo, multiplicando e dividindo frações, não tem outro jeito, tá? Então, continuando, ó, agora a gente vai resolver um probleminha. Um computador custa atualmente R$ 2.950. O vendedor informou que, para o pagamento à vista, haveria um desconto de 4%. Qual seria o valor do pagamento imediato
deste equipamento. Ou seja, pagamento à vista, né? Primeira coisa é entender o que está acontecendo aí. Tá? Contou uma história, né? Um computador custa R$ 2.950. Quase 3.000, mas é 2.950. Não pode arredondar esse valor. O vendedor falou o seguinte para o cara, ó, para o pagamento à vista, tem desconto de 4%. Nós já aprendemos a calcular uma porcentagem de um valor. A gente já vai fazer. Você pode não lembrar, mas nós já vimos, então, que é a aula de porcentagem. Então, se o cara pagar à vista ali na hora, ele vai pagar um pouquinho menos do que 2.950, porque ele vai ter um desconto de 4%. Eu ainda não sei quanto que dá isso, mas eu sei que vai dar um pouco menos, tá? Do que aquele valor anunciado, né? E ele pergunta, qual seria o valor para pagamento imediato? Quer dizer, o cara quer comprar naquela hora ali, aproveitar o desconto deste equipamento. Então, vamos lá, alguém... eu vou ajudar, mas alguém responde. Como que eu calculo uma porcentagem de um valor? Ou, neste caso, como eu calculo 4% de 2.950? Como arma essa conta? Coloco 4%, aí coloco o sinal de multiplicação, que seria de 2.950. Isso. É o Pedro ou é o Daniel? O Pedro. É o Pedro. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro, tá? Ele falou assim... deixa eu mudar de cor. Legal. Ele falou assim, ó... 4%... Recordação, revisão. Eu disse, né, que isso aqui, ó... Isso aqui... Esse símbolo aqui, ó... Ele é muito legal de se ler, de se escrever, quando ele está no texto. Olha só, tem um texto, olha, um texto, e no texto eu quis falar de porcentagem. Perfeito. Mas, para fazer conta, este símbolo aqui não é bom. Como disse o Pedro, ele falou o seguinte, você escreve 4 dividido por 100, que é a mesma coisa. Só que isso aqui é uma fração, e como nós estamos, olha só, olha aqui, olha aqui, olha aqui, e como nós estamos recordando operação entre frações, porcentagem, né, e problemas envolvendo frações, é a nossa revisão, isso aqui é muito mais interessante para a gente. 4%. É assim que eu leio também, né? 4% ou assim. Só que para fazer conta, eu prefiro 1000 vezes esse. 4%. E ele prestou tanta atenção na aula, nas aulas passadas, que na hora que eu meio que falei o seguinte, o de é a mesma coisa que vezes, né? Ele tá falando assim, coloca o de que é vezes. Ele acabou de falar isso. Então, ó, aqui está escrito assim, ó, 4% de, só que na matemática é vezes. Porque eu preciso fazer uma conta de, aí pega o valor lá do computador, 2.950. Ele fez exatamente o seguinte, ele transformou uma coisa que era um texto num cálculo matemático, ele fez a tradução ponto a ponto, né? Termo a termo. Então ficou assim, ó, para quem tem mais dificuldade em matemática, ó, 4% de 2.950. E 4% de 2.950, olha aqui, gente, ó, é o desconto que ele vai ter no produto. Aí a gente conseguiu traduzir o problema. Ainda não fiz o cálculo, né? Mas eu estou em busca, com aquela expressão matemática, do desconto que o camarada quer para poder comprar esse computador um pouquinho mais barato, né? E aí, reparem que isso aqui, né, e agora a gente pode até incrementar um pouquinho as coisas que nós já dissemos para vocês. Reparem, isso é uma multiplicação de frações. Lembra que aqui embaixo tem o denominador 1? Vocês lembram que quando não tinha nada a gente acrescentava um 1? Até para ficar bem claro, ó, numerador e denominador, né? Aqui também eu tenho um numerador e tem um denominador e vale 1.
E na multiplicação de frações, eu não tenho problema, eu tento ser, eu acho que eu sou paciente, pelo menos eu tento ser. Olha só, gente, ó, multiplicação de duas frações, foi a primeira coisa programada para o dia de hoje, olha aqui, ó, multiplicação de duas frações. Esse numerador com esse numerador, faz a continha, esse denominador com esse denominador, ó, faz a continha e bota o resultado aqui na frente. É isso que nós vamos fazer lá embaixo. Bom, o que dá para fazer aqui, antes de tentar multiplicar, estou recordando, tá? A gente já viu que para facilitar um pouquinho a vida, basta simplificar um zero de cima com um zero de baixo. A gente já viu que isso é possível, tá? E aí, eu tenho uma conta para fazer, ó. 4 vezes 295. Então, se você não sabe fazer essa conta de cabeça, você vai ter que armar. 295. Deixa eu colocar ela mais pro cantinho aqui, porque isso é rascunho, tá? Vamos lá. 295 vezes 4. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Coloco 0, 1, 2. 4 vezes 9, 36. E 2, 38. Vão 3. 4 vezes 2 dá 8. E 3, 11. 1.180. Então, vamos colocar aqui o resultado. 1.180. O que eu acabei de fazer? Numerador vezes numerador. O que falta eu fazer? Denominador vezes denominador, porque a multiplicação é mole. 10 vezes 1 dá 10. E agora, o que dá para a gente fazer de novo? Observe que tem um zero dando sopa em cima e tem outro zero dando sopa embaixo. O que sobrou no final das contas? 118. Eu vou colocar aqui na frente os reais. E agora alguém, por favor, abra o microfone e me diga, o que significa 118 reais? 118 reais é sua mesada? 118 reais é o quilo do peito do frango? 118 reais é o que nesse problema? O desconto que ele vai receber. Muito obrigado. Então, se isso aqui é o desconto, então vamos colocar aqui, ó, do jeitinho que você falou, desconto. Em homenagem aqui, ó, vamos colocar aqui, Pietro, igual a gente fez na aula passada. Vamos colocar aqui Pedro também, né? O Pedro também já tinha respondido aqui, ó. Vai lá pro print, vocês vão ficar famosos. Bom, se isso é o desconto, não é isso que eu vou pagar, é isso que eu vou ter de desconto. Então, eu vou pegar o valor do computador e tirar 118 reais, tá? Esse vai ser o valor com desconto. Dá para fazer de cabeça, não dá, gente? Não dá? Quanto que dá essa continha? 2.832. Muito obrigado. 2.832. Vou colocar aqui em homenagem a Núbia. Estou conhecendo a voz de vocês. Até que enfim você participou da aula, hein, Núbia? Estavam uns 3 meses sem participar da aula, né? Então, né? Eu sei que a Eduarda já participou lá em cima também. Depois coloca seu nome, Eduarda. É isso. Tá? Então, um computador custaria 2.950, agora ele custa 2.832. Teve um descontinho aí, pequenininho, mas o objetivo não é se o desconto é grande ou pequeno, né? Ai, meu Deus. O objetivo é... Oi? O objetivo é relembrar um cálculo aí de porcentagem, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Um pouquinho. Continuando, então essa é a nossa primeira folhinha prevista para o dia. Segunda folhinha. Beleza, vamos lá. Devido a algumas perguntas que aconteceram também durante a semana, eu tentei elaborar aqui exercícios muito parecidos, porque o aluno que perguntou está aí, já vi que está presente. Então, o que acontece? Eu não dou a resposta para ninguém.
E eu tento explicar, peço para ler, peço para assistir determinada aula em tantos minutos, assiste só aquele pedacinho. Eu tento fazer isso. E hoje eu vou tentar resolver exercícios muito semelhantes. Então, se alguém está com a lista travada, eu estou apresentando problemas aqui que vai te ajudar a resolver a lista. Legal? Então, começo por uma questãozinha assim, banal. Um pedreiro trabalha em uma obra. Se este profissional realizou 4/5 do serviço, qual fração falta para ele completar a obra? Bom, o ideal seria que vocês tivessem também essa resposta na ponta da língua, tá? Isso não foi conteúdo de agosto, tá? Isso foi conteúdo anterior a agosto, quando a gente começou a trabalhar frações. Mas, repare, é um mês que basicamente a gente trabalhou frações, então, assim, um conteúdo que já deveria estar aí na ponta da língua. Mas vamos lá. Se eu fizer um desenho, né? Aliás, eu até dei o print para o aluno aqui, ó. Vamos recordar? Durante a semana, esse aqui, ó. Primeira aula de frações, foi isso aqui, quer ver? Ó? Cara, tem muito tempo, olha. Nossa Senhora. Pronto, era essa aula aqui, ó. Aqui. Olha que legal. Vamos lá? Olha para essa pizza aqui. Deixa eu pegar o pretinho aqui, ó. Ela foi dividida em 8 partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o denominador é 8. Deixa eu só tirar o xizinho, ó. Deixa eu apagar isso aqui também, que está destacado aqui, pronto. O denominador é 8, ó. Aí, olhando para a figura, peraí, desculpa que eu coisei demais. Olhando para a figura, qual foi a parte consumida? Consumi essa e essa, já não está mais aqui. Então, eu consumi 3/8. Aí, se a gente pergunta assim, qual é a sobra? E se a gente, por exemplo, ignorar a existência do desenho da pizza, aí a gente utiliza uma ideia de complemento, né? Tipo assim, ó, se aqui é 3, o número que eu vou colocar aqui para a sobra é o número que somado a 3 dá 8, que é o 5. Isso a gente trabalhou muitas vezes. Quer ver, ó? E se a gente contar, por isso que eu falei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, olha para esse quadradinho aqui, ó. Se isso fosse pizza, qual que é a parte consumida? Consumida. 1, 2, 3, ó. Por exemplo, tá? Só um pouquinho. 3. De quanto? De 4, de 12. Conta que tem 12 quadradinhos ali. Bem, qual que é a parte em branco? A parte em branco você pode contar os quadradinhos ou simplesmente fazer o seguinte: 3 falta quanto para chegar em 12? 9. É sempre essa ideia de complemento. Olha quantas vezes a gente fez isso, olha. Olha. Sempre dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar na aula de hoje. Tá vendo? Você tem muito tempo. Nossa, mais ainda. Aqui. Pronto. Então, seria o seguinte. Se isso aqui é a obra, dividisse em 5 partes iguais, será que eu consigo? Vamos lá, vamos colocar assim. Não seria só um pouquinho, seria assim. Seria assim, ó. Assim, pronto. Então, suponha que essa aqui seja a obra a ser construída. Aí disse ele aqui que ele já realizou 4/5. Então, isso aqui já está prontinho, ó. 1, 2, 3, 4. Ele já realizou 4/5. Qual fração falta para completar a obra? Falta essa daqui, ó. Essa fração aqui corresponde a qual fração da obra? Podem responder. 1/5. 1/5. 1/5. Reparem, não precisava do desenho, tá? Então, não precisava disso aqui, ó.
Por quê? São coisas complementares, né? Por exemplo, se 4/5 já foi executado, então, digamos que não tem 3 possibilidades. Ou está executado, ou não está executado. Tá? É igual um pênalti. Ou você acerta ou você erra. Ah, mas se bater na trave. Se bater na trave, você errou. Tá? Ou você acerta ou você erra. Não tem meio termo. Não tem uma terceira possibilidade. Então, se 4/5 está pronto, você vai pegar esse número aqui, ó. Esse número aqui. E vai pensar quanto falta para chegar em 5. É 1. Então, é isso que falta. Tá legal? Eu coloquei isso, esse exercício, que de certa forma ele é um exercício simples, né? Para ajudar a gente a fazer o próximo. Os próximos. Então, me ajudem. Em um estádio de futebol, teve, olha só, 3/4 da sua capacidade ocupada. Gente, um estádio, ou ele está ocupado, ou ele não está ocupado. Não tem uma terceira possibilidade. Se 3/4 está ocupado, qual fração da arquibancada está vazia? Podem, eu não vou fazer desenho. Vazio seria quanto? Qual fração? Qual que seria o complemento? 1/4. 1/4, né? A gente pega esse número aqui, falta quanto para chegar em 4? 1. Então, é 1/4. Se quiser fazer o desenho, aqui está o estádio, né? Ó. Então, aqui está ocupado, aqui está ocupado, aqui está ocupado. Ó. 3 de um total de 4. Então, isso aqui está vazio. Está vazio quanto? 1 de um total de 4. Sempre assim. Sempre utilizando essa ideia de complemento, tá? Complementar. Pois é. Aí eu descobri que essa personagem aqui, conhecem essa personagem? Quem é essa bonequinha aqui? Ninguém lembra dela? Nunca viram ela na revistinha, no jornal, na internet, nas provas de português, no texto Não. de... Não? É a Mafalda. Vocês não conhecem a Mafalda? Nem lembro. Isso, eu nunca vi. Nunca Nem viu? eu. Ah, peraí, então vamos abrir aqui para vocês verem. Se eu escrever aqui no Google, ó, não é no meu computador, é no Google. Mafalda. Ela aí, ó. É uma personagem de desenho em quadrinho. Nunca vi. Nunca viu, Nunca né? vi pessoa. Tá vendo? Ó, não sou eu que estou colocando, é o Google, olha só. Ela é famosona, olha só. Eu já vi. Ah, então. Não. Então, é a Mafalda, essa é a Mafalda. Então vamos lá. Aí descobri que ela não gosta de sopa. O exercício diz o seguinte: você gosta de sopa? É a primeira pergunta. Eu adoro. Em uma sopa há vários legumes e também macarrão. Tem legumes e macarrão. Aí eu te pergunto, gente, numa sopa só tem legume e macarrão? Ó, o estádio. Ou a cadeira tem gente, ou a cadeira está vazia. Não tem meio termo. Agora, numa sopa, não tem só legume e macarrão. Eu não disse que só tem os dois. Olha, há vários legumes e também macarrão. Mas tem água, tem tempero, sei lá, tem sazon. Sabe-se que 11/20 da sopa é legume. 1/5 macarrão. Qual a fração que corresponde a outros ingredientes? Aí que tá. Então, o que a gente vai fazer? Por que esse exercício está aí? Porque tem um muito semelhante a Arthur lá no material de vocês, né? Eu só mudei os números, no qual eu sei que pintou algumas dúvidas, então a gente vai pensar nisso daí para poder resolver. Então, vamos pensar o seguinte, bem, eu quero saber o que são os outros ingredientes. Então, vamos ver quanto que tem de legume e macarrão. Então, se eu quiser saber, suponho que seja o seguinte, ó, 2 quilos de legumes, por exemplo, e 1 litro, não, litro não, eu ia falar da água, mas não, e coloca assim, 1 quilo de macarrão, por exemplo. Todos vocês conseguem dizer para mim, além de outras coisas, vai ter água ali, tá?
Não tem só legume e macarrão, não. Tem água também. Todos vocês são capazes de dizer o seguinte: até agora a minha sopa ela já tem quanto? 3 quilos. 2 de legumes e 1 de macarrão. Só que aqui ele não falou 2 quilos ou 1 quilo. Ele falou uma certa quantidade de legumes e uma certa quantidade de macarrão, que não nos impede de somar. Qual que é a diferença? A diferença é que 2 mais 1 dá 3. Todo mundo sabe. Agora, só pagar aqui. 2 mais 1, eu sei fazer. E 11 vinteavos mais 1 quinto? Opa! Vê aqui? 11 vinteavos. Eu quero saber quanto que já tem nessa sopa. 11 vinteavos mais 1 quinto. É isso que já tem lá dentro da panela. Mas quanto que dá isso? Não sei. Aí a pergunta: como que eu executo essa soma? Eu preciso somar. Lembra, ó, 2 quilos de legumes e 1 quilo de macarrão. Quanto que já tem essa sopa? 3 quilos. O que eu fiz? Eu somei. Aqui é a mesma coisa, só que aqui ele quis colocar frações para complicar a vidinha de vocês. Tá certo? E fazer com que a gente aprenda um pouco de matemática. Como que eu somo essas duas frações? É a minha pergunta. Assim? Primeiro tem que fazer o MMC de 25. Então o que eu fiz aqui tá errado? Sim. Mas seria mais fácil. É o Pedro ou é o Daniel? O Pedro. Ô Pedro, mas seria muito mais fácil fazer assim, você não acha, não? Acho. Olha aqui, ó. 11 mais 1, quanto que dá? 12. 20 mais 5, quanto que dá? 25. Seria, poxa, seria muito mais fácil. Só que Deixa a assim. regra da matemática para fazer essa conta tem que fazer o 20 e o 5. Pois é, isso aqui tá errado. A voz do Daniel é essa, professor. O microfone dele é melhor que o seu, tá? Sim, professor. É porque minha voz que é tilt. Isso aqui tá errado. Errado. Eu ouvi dizer, contar uma coisa para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Presta atenção. Vocês gostam de animais, todos vocês? Com certeza, né? Todo mundo gosta de animais. Ninguém vai judiar de um bichinho, seja ele qual for, né? Eu ouvi dizer... Alguém fala aí o nome de um animal em extinção. Deixa eu ver se bate com o que eu tô pensando. Arara azul. Arara azul. Núbia, você sabia? Eu vou contar uma coisa para você. É sério. Eu também pensei na arara azul. Eu conheço vários, na verdade. A lenda diz o seguinte: se você somar, olha só o que eu estou falando, somar, ó, somar o 11 com 1, falar que é 12. Somar o 20 com 5, falar que é 25, uma arara azul vai morrer. Credo, professor. É sério. Toda vez que a gente manda somar duas frações, e o aluno pega esse soma com esse soma com esse, uma arara azul morre. E um urso panda também morre lá na China. Por quê? Meu Deus. É verdade. Lenda. É uma lenda. Sabe por quê? Sabe por que eu estou chamando a atenção de vocês? Por que isso acontece? Para vocês nunca cometerem esse erro. Ah, e tem outra, né? Tem outra. Passa nem perto. E tem outra, tá? Ó, suponha que aqui seja menos. Toda vez que você faz assim, é menos, tá, gente? Ó, 11 menos 1, 10. 20 menos 5, 15. Um cachorrinho é atropelado lá na rua. Nossa, meu Deus. Então vocês não façam isso, não. Não façam isso. Mas você fez, professor? Não, então, apaguei, acabei de apagar. Ah, não, aí não tem problema, porque é para explicar, né? Deus protege. Tá bom? Tá amarrado, professor. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Para você somar duas frações, ouça o Pedro. Tem que calcular o MMC dos denominadores, que é 25. Quem dera se fosse tudo tão fácil assim.
Neste caso aqui, como eu já disse isso hoje, eu já disse isso. O 20 não é múltiplo do 5? Não é, gente? O 20 não é múltiplo do 5? Olha os múltiplos do 5. Teve a aula lá de múltiplos e divisores. Ó. Os múltiplos. Isso, olha os múltiplos do 5. Basta você pegar o 5 e multiplicar por 2, por 1, né? Por 2, por 3, por 4. Você vai encontrando todos os múltiplos dele, tá? Isso a gente já estudou. Então, como 20 é múltiplo do 5, o MMC entre 5 e 20 é o próprio 20. Eu já fiz isso hoje, estou reforçando. Pode fazer assim? Pode, claro que pode. Senão não estava na apostila da gente. E aí a gente aproveita esse denominador, como foi a Eduarda que falou isso há uns minutinhos atrás, fica homenagem para ela aqui. Divide e multiplica, divide e multiplica. Vamos lá? 20 por 20 dá 1. 1 vezes 11, 11. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Beleza? Agora eu posso somar. Agora pode somar. Agora nenhum cachorrinho vai morrer aqui na rua. Ouviu, Núbia? Mais 4, 15. Agora sim. Agora nasceu. Acabou de nascer uma arara azul, Núbia. Viu a diferença? Quando você soma assim, ó, desse jeito aqui, ó, agora acabou de nascer uma arara azul. Então é para vocês nunca mais errarem isso. 20 quinzeavos. Vamos continuar. Dá para simplificar? Dá. Por quanto em cima e embaixo? 5. 5. Muito obrigado. Então, por 5 em cima e embaixo. E aí nós vamos chegar na resposta. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Olha o que aconteceu. Juntando, o que são esses 3/4? Quem respondeu da outra vez foi o Pietro, né, lá do desconto. Pietro e todo mundo que tiver aí. Olha só o que aconteceu, gente. O que são 3/4? 3/4 é a soma disto com isto. Mas o que são essas coisas? 11 vinteavos e 1/5. 11 vinteavos e 1/5 é legume e macarrão. Olha o que aconteceu. Você pegou o legume e o macarrão, juntou, como se tivesse batido no liquidificador, olha o que você encontrou. Então, da sopa, isso aqui vamos escrever aqui embaixo, para ficar bacana. Ó. Isso aqui é legume e macarrão. A pergunta é, qual a fração corresponde aos outros ingredientes? Alguém poderia responder? Outros ingredientes. Posso recordar com vocês? Qual que é a sacada do problema? Olha aqui. Se isso aqui é o que o cara já fez da obra, isso aqui é o que falta, a gente cria uma relação entre esses numeradores, ó. Se isso aqui é a parte ocupada, deu até a mesma fração, gente, aí aqui já deu até a resposta. Se isso aqui é a parte ocupada de uma arquibancada, essa aqui é a parte vazia da arquibancada. Se isso aqui é legume e macarrão, qual fração corresponde a outros ingredientes? Ninguém quer arriscar? 1/4. 1/4. A gente pega esse número, imagina quanto eu tenho que somar a ele para chegar no quarto. 1/4. Certo? Bom, vamos justificar, porque 3/4 mais 1/4, o que está escrito aqui, ó? Legume e macarrão, outros ingredientes. Vamos somar? Agora, Núbia,
Pode somar, tá? Porque aqui é igual, lembra? Quando os denominadores são iguais, a gente repete e soma os numeradores. 3 mais 1, 4. E 4 dividido por 4 deu 1. O que é isso aqui? Um inteiro, ou uma sopa inteira. Uma sopa, ela tem 3/4 de legume e macarrão e 1/4 de outros ingredientes. Certinho? Então, esse exercício aqui, ele vai te ajudar a fazer das atividades lá da folha de vocês. Beleza? Passar para o próximo. Alguém está com o microfone aberto, quer falar? A gente vai repetir um exercício muito semelhante aqui para a gente poder estar reforçando o conteúdo do exercício que a gente acabou de fazer da sopa. Você já ouviu falar em orçamento familiar? Primeiramente, é importante saber que não se pode gastar mais do que se ganha. Essa é a primeira parte aí da compreensão do que é um orçamento familiar. Então, na sua casa, aqui na minha casa, eu não posso gastar mais do que eu ganho, senão eu vou ficar devendo. Você imagina se todo mês a gente faz isso. Eu gasto mais do que eu ganho, gasto mais do que eu ganho. Tem jeito? Tem jeito. Mas se você não tem dinheiro, por exemplo, você ganha 500, tem como você gastar 600? Tem, né? É só você, por exemplo, com um cartão de crédito, você consegue gastar mais do que você ganha. E aí você não vai ter dinheiro para pagar. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar devendo. Então você já estourou o seu orçamento, já está devendo. Aí no mês que vem, você quer gastar de novo mais do que você ganha. O cartão de crédito permite. Ele sempre vai permitir. Até o momento que sua dívida for muito grande, o cartão de crédito vai falar assim, não, agora você tem que me pagar. Então, a regra número 1 é, não se pode gastar mais do que se ganha, tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Em uma família, gasta-se em relação ao total arrecadado, ou seja, ao salário da pessoa, 1/3 com alimentação, 1/6 com água, luz e internet, e 1/10 com farmácia e produtos de higiene. Atenção, qual a fração do salário é consumida com estes gastos? Então, ele quer saber o quê? Bom, eu quero pegar tudo que é gasto com alimentação, com tudo que é gasto com água, luz e internet, tudo que é gasto com farmácia e produtos de higiene e limpeza, e eu quero saber qual a fração do salário é consumida com estes gastos. Que conta é sugerida para eu fazer neste caso? Que conta a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer com essas frações? Somar, dividir, multiplicar, subtrair? Hein, gente? Que palavrinha eu poderia colocar aqui, ó, para ligar o primeiro item com o segundo item, ó? Eu gasto 1/3 com alimentação. Aí eu tenho que usar uma palavrinha para continuar falando. 1/6 com água, luz e internet. Qual palavrinha eu poderia colocar aqui para eu poder falar para vocês? Não sei se vocês me compreendem a forma como eu estou tentando explicar. Por exemplo, eu gasto 1/3 com alimentação, menos 1/6 com água, vezes 1/10 com farmácia. Isso faz sentido? Não. Eu não gasto 1/3 com alimentação, menos 1/6 com água. Qual palavra seria legal eu colocar ali? No lugar de menos, por exemplo. Multiplicação? Faz sentido, Núbia? Por exemplo, você gasta R$10 com ônibus. E você gasta R$3 com doces. Faz sentido você multiplicar 10 vezes 3 e dar 30? Pode deixar seu microfone aberto, Núbia, que agora é com você. Acho que sim, né, professor? Não, Núbia, se você gasta 10 com ônibus e 3 com doce, você gasta 13, não 30. Ah, tá, entendi agora. Obrigado, Núbia. Isso, né? Não faz sentido, né? Por exemplo, se você gasta 10 com ônibus e 3 com doce, faz sentido você subtrair essa conta das 7? Nenhum, né? Não faz sentido nenhum você subtrair essas coisas.
Assim, talvez não seja o melhor exemplo que eu estou tentando dar aqui em cima, né? Mas é porque eu estou querendo descobrir que conta fazer em matemática, que tem uma conta para fazer, né? Então, se eu gasto 1/3 com alimentação e 1/6 com água, no lugar desse E aqui, qual conta seria mais interessante eu fazer? Mais, menos, multiplicado ou dividido? Pode deixar seu microfone aberto, Nubi, pode falar. É você mesmo. Ai, professor, peraí. Eu. Você quer que multiplica? A gente já, Professor, não faz eu vi sentido que nenhum. não Multiplicar faz quanto. Não faz sentido nenhum você multiplicar quanto você gasta com ônibus e quanto você gasta com doce. Não faz sentido você multiplicar. Faz sentido você o quê? Hein? Vamos fazer o seguinte. Gasta só um pouquinho. R$ 100 com alimentação, R$ 30 com água, luz e internet e R$ 20 com farmácia, produtos de higiene e limpeza. O que eu tenho que fazer com esses números? Fazer somar. Somar, gente, mais. Eu tenho que somar quanto eu gasto com alimentação, somar quanto eu gasto com água, luz e internet e ainda acrescentar, somar R$ 20 com farmácia e produtos de higiene e limpeza. É isso que faz sentido. Não faz sentido eu fazer uma conta de menos aqui. Não faz sentido eu fazer uma conta de vezes aqui, muito menos dividido. Então, aqui é um exercício que está pedindo para a gente somar. Reparem que, pelo que eu estou percebendo de vocês, o que está sendo mais difícil nesse exercício? Interpretar. Porque esse símbolo de mais aqui, ele não estava presente no exercício. Nós acabamos de colocar depois que a gente, né, se esforçou em entendê-lo. Então, quando eu pego como que se diz? A fração de alimentação, ou seja, uma quantidade com alimentação, uma quantidade com água, ele está pedindo, por favor, para que a gente some esses valores. Tá certo? Então, vamos somar. Agora eu entendi, professor. Beleza? Então tá. 1/3 mais 1/6 mais 1/10. Mas são 3 frações. Não tem problema. Tem tanto no material de vocês como nas aulas passadas. A gente tem que somar 3 frações. Como que eu somo 3 frações? Do mesmo jeito que a gente... Até porque, olha só a pergunta, ó. Qual a fração do salário é consumida com estes gastos? Que gastos? O que a gente acabou de falar. Então, pensa, quando você soma 3 frações, o que você encontra como resposta aqui na frente? Uma outra fração. Quando você soma 2, 3, 4 frações, a resposta é uma outra fração. Então, olha, qual a fração do salário é consumida com estes gastos? Seria melhor colocar assim, com todos estes gastos. Então, eu tenho que somar tudo, agrupar tudo e ver quanto que está dando tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, MMC. MMC, entre 3, 6 e 10. Vamos lá? Por 2, dá 3, dá 3. 10 por 2, dá 5. Por 3, dá 1, dá 1. E aqui não dá. Por 5, dá 1, dá 1 e dá 1. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O MMC é 30. Então, divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica. Isso nunca muda. 30 por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. 30 por 6 dá 5. Tabuada. 5 vezes 1, 5. 30 por 10 dá 3. Vezes 1, 3. Agora a gente pode somar. O que acontece, Núbia, quando a gente soma isso aqui? O que acontece quando eu somo isso aqui? Uma arara azul. O que acontece com ela?
Morre. Não, aqui ela nasce, porque aqui a gente pode fazer. Ah, tá. Aqui ela nasce, ela morre se você somar, ó. Esse Ah, se 1 fazer com errado. esse 1 com esse 1. Aí ele morre. Somar. Aí o senhor Ah. já somou certo. Então, agora já pode somar. Então, vai dar, ó, 10 com 5, 15 com 3, 18. 18. Isso, Pietro, obrigado. 18 por 30. Vamos simplificar? Então, dá para dividir em cima e embaixo por quanto? Por 3. Por 3. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, 18 por 3 dá 6, 30 por 3 dá 10. Dá para dividir mais, não dá? Por 2 agora. Por 2. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, 6 por 2 dá 3, e 10 por 2 dá 5. 5. Olha o que se gastou, então, ó. Qual fração do salário é consumida com estes gastos? 3/5. O que é 3/5? É a soma de tudo que se gastou. Confere, pessoal. Olha só. A soma de tudo que se gastou, olha quanto que dá. 3/5. Pronto. Beleza? Então, essa é a soma de tudo que se gastou. Ok. Pergunta. Qual fração do salário sobra para a família? Se eu gastei 3/5 de tudo que se ganha, quanto que sobra? 2/5. 2/5. Muito obrigado mais uma vez. Então, vamos colocar aqui. O que sobra? Pô, da onde que esse menino tirou esse valor? Gente, se gasta 3/5, você pensa, ó, que número do 3 eu tenho que somar para chegar no 5? O 2. 2/5. Certo? Então, a sobra é de 2/5. Belezinha? Beleza, era isso que eu tinha programado aí para a aula de hoje. Repare aqui em cima, a página 37 de 37. Então, nós encerramos aí esse primeiro momento de revisão. Nós faremos revisão até, digamos, até vocês receberem um novo material, tá? Ou então, se esse material demorar muito, deixa eu vir aqui parar a gravação, se esse material demorar muito a chegar para vocês, a gente já começa, igual a gente fez aí no começo de agosto, a gente já estava iniciando o material Entrar o conteúdo e vocês ainda não tinham recebido, para a gente também não atrasar, tá bem? Primeira coisa, vou parar a gravação.